Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo, onde eu vou fazer a leitura e a contextualização do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 e 23, Jesus e a tradição judaica. Versículo 1: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e, versículo 2, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Estou lendo a NVI, é a Nova Versão Internacional, é uma tradução da qual eu gosto bastante. Então, começa o cenário. Fariseus, mestres da lei, junto a Jesus, e os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Quem eram os fariseus? Eram os membros de um grupo religioso judaico que surgiu no século II a.C. E esses membros viviam na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. Resumindo, eles queriam cumprir regras. Quem eram os mestres da lei? Eram homens especializados no estudo e na explicação da lei ou Torá. Quando eu digo homens, eram pessoas do sexo masculino, porque era proibido, era vetado a mulher, na época de Jesus, o estudo da lei, da Torá, da lei, da tradição judaica. E o que era esse lavar as mãos? É uma questão de higiene, como nós fazemos, principalmente agora, na época do Covid? Não, era um ritual judaico de purificação. Então tinha pouco a ver com a higiene e muito, tudo a ver com um ritual de purificação. Versículo 3. Marcos faz um parêntese nos versículos 3 e 4, para explicar aos gentios, ou seja, aos não-judeus, o que era esse ritual, qual o significado disso. Então ele começa assim, versículo 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Versículo 4. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, ele contextualiza essa lei para aquele que não é judeu e não tem conhecimento, então, da importância para a tradição judaica do lavar as mãos antes das refeições. Versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Bom, existiam, as leis, a Torá, que eram 5 livros escritos por Moisés, que são os 5 livros que começam o Antigo Testamento. Existiam também os profetas, Isaías, Jeremias e outros. Essa seita dos fariseus acrescentava a todas essas leis mais algumas, segundo a tradição oral, o costume oral. Então eles perguntam, segundo a tradição oral, deveria ser feita a cerimônia de purificação. Por que os seus discípulos não estão fazendo isso? Versículo 6. Ele respondeu, ele quem? Jesus. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão me adoram, seus ensinamentos
não passam de regras ensinadas por homens. Isso nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. O que Jesus está dizendo? Vocês estão inventando moda. A lei de Moisés veio para ensinar o homem a se relacionar com Deus, a se religar, se reconectar ao seu Criador. E vocês estão aí inventando moda, querendo que isso se torne a maneira única pela qual o homem se liga a Deus. Não é assim. Tem um conto budista muito interessante que ele diz que o dedo que aponta para a lua não é a lua. Então, o caminho que nós escolhemos para nos reconectarmos com Deus não é Deus. Nós precisamos meditar a respeito disso. É só um caminho. A meta é Deus. Então, não adianta ficar criando lei, regra, achando que isso vai nos levar até Deus. Nós estamos confundindo o dedo com a lua. Versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Versículo 9. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Versículo 10. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Jesus está dizendo que eles ficavam atrás o dia inteiro de cumprir essas regras absurdas, sem sentido, e se esqueciam da verdadeira conexão com Deus. Então, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado, morto, né? Está no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 12, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra teu pai e tua mãe. E sobre quem amaldiçoar sua mãe ou seu pai, Êxodo, capítulo 21, versículo 17, e Levítico, capítulo 20, versículo 9. Versículo 11. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. 12. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. 13. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. O que Jesus está falando sobre o quê? Primeiro, está nos 10 mandamentos: honrai pai e mãe. E aí esses fariseus criaram uma regra que dizia o seguinte: olha, você tem que dar dinheiro para sustentar seu pai ou sua mãe, mas se você quiser, né, e fizer essa oferta para o templo, você não precisa dar dinheiro para sua mãe, para o seu pai. Então, assim, deixa a mãe e pai morrer de fome, mas dá o seu dinheirinho para o templo. Qualquer semelhança, né, com a atualidade é mera coincidência. Jesus disse: olha, vocês anulam uma lei de Deus para que seja cumprida uma lei que vocês criaram. Versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. 15. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele diz assim: gente, para com isso. Não é o que eu como, não lavar as mãos antes de comer,
que vai me tornar impuro, ou seja, inadequado para me apresentar diante de Deus. Por quê? Quem estava cerimonialmente impuro não podia se apresentar perante Deus. Então ele diz assim, ó, você acha que porque eu não lavo as mãos, que eu não posso me apresentar diante de Deus, eu fico impuro? Não é o que entra pela boca, nós vamos ver agora. 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicações da parábola. Disse assim, ó Jesus, não entendemos nada, o que o senhor quis dizer? 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Por que ele declara puro? Porque existe uma série de animais que não podem ser ingeridos porque são considerados impuros. Por exemplo, porco. É por isso que nós vamos entender a suprema humilhação na parábola do filho pródigo, daquele que fugiu de casa, torrou todo o dinheiro e foi obrigado a cuidar de porcos, que eram animais impuros. Então, quando Jesus diz que o que entra no estômago não contamina o coração, não tem problema nenhum. Versículo 20, e continuou, o que sai do homem é que o torna impuro. 21, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. 22, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 23, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, o que me contamina no meu relacionamento com Deus não é o que entra na minha boca, não é o lavar as mãos ou não, mas sim o que está no meu coração. Todo o mal provém disso. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça e aplique na sua vida isso. Muito obrigada, até um próximo vídeo.